Gente, estamos iniciando mais uma doutrinária virtual, live, do Centro Espírita Bravo Nordeste, ou melhor, do Instituto Espírita Bravo Nordeste, do Centro Espírita Nosso Lar. É uma doutrinária conjunta, né? Hoje iremos comentar um pouquinho sobre a força de vontade, sobre a fé, bater um papo rápido sobre umas coisas interessantes que eu andei lendo essa semana. Eu fiquei com vontade de compartilhar com vocês, tá? Mas, primeiramente, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu queria saber se a Sônia gostaria de fazer a nossa prece. Pode ser, Sônia? Pode fazer do jeito que você gosta de fazer, como você achar melhor. Eu sou muito assim, vergonhada, mas vamos lá. Vamos lá. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos, com o coração cheio de gratidão pela oportunidade. Esperamos contar com a presença de todos os nossos irmãos, que seja liberado pelo Senhor a presença dos espíritos que vêm para nos ajudar, para nos conscientizar da nossa missão, do nosso dever. Ó Pai, que tudo nessa vida seja feita com paz, que sejamos dignos do vosso amor, Senhor. Queremos agradecer mais uma vez e vamos fazer a oração que nos ensinastes. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos, Pai, de todos os males, porque é teu reino e a glória dos céus. Que a paz reine nesse ambiente, na nossa reunião, que sejamos conscientes, que tudo que nós conseguirmos aprender hoje, possamos refletir durante a semana. Muito obrigada e perdoem aí a minha timidez. Que assim seja. Obrigado, viu? Bela prece. Vai começar bem a nossa reunião. Tá Bom, bom. minha gente, esse irmão que vos fala aqui, Paulo Souza, quem está aqui na nossa live já me conhece há muito tempo, mas outras pessoas poderão assistir futuramente, porque a gente está gravando essa reunião e ela será depois publicada no YouTube, no canal do Instituto Espírita Bravo Nordeste. Certo? Então, hoje nós faremos um formato um pouquinho diferente. Vou tentar fazer essa apresentação nossa, vai ser mais um bate-papo, né? Sobre alguns temas que eu achei interessantes ao longo dessa semana, nas minhas leituras, e resolvi trazer para compartilhar aqui no nosso grupo. Tentaremos fazer hoje uma explanação mais curta, né? Para que sobe um pouco mais de tempo para a gente bater um papo. Ok? Bom, o tema de hoje é um tema do Evangelho a respeito da nossa busca, né? Do nossos sonhos, das nossas lutas aqui na Terra. Tanto aquelas lutas na conquista daquilo que nós achamos que necessitamos para a nossa vida na Terra, para o nosso conforto, conforto da nossa família, a luta pelo alimento, né? Nosso trabalho profissional, os estudos, as buscas também que a gente empreende na nossa luta para conquistar aquilo que achamos importante ou que desejamos, né? Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem muitas palavras, muitas passagens do ensinamento do nosso Mestre Jesus, falando sobre essa coisa da busca, da fé, né? Em obter aquilo que desejamos. Aí eu vou ler um trechinho aqui do capítulo 25, que é buscar e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará.
Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque quem pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá àquele que bater à porta. Também qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando ele lhe pede pão? Ou se lhe pede peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Um comentáriozinho aqui do Allan Kardec que eu acho que vale a pena a gente ler. Vamos lá. 2. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscar e achareis é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho. E o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. O progresso é filho do trabalho. Olha que interessante. Do esforço, né? Na infância da humanidade, o homem não aplicava sua inteligência senão à procura do alimento, dos meios de se preservar das intempéries, de se defender dos seus inimigos. Mas Deus, ou seja, era só a luta pela sobrevivência, né? No início. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo incessante de melhorar. É este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através de suas pesquisas, sua inteligência aumenta. Sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito também. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Ou seja, com essa luta, com essa busca incessante do homem por alcançar algo melhor, né? Em todo sentido, em relação ao seu conhecimento da sua existência como ser humano, com relação à sua vida material, alimentação, moradia, conforto, segurança, né? Sobrevivência, através do trabalho incessante, da luta, né? Geração após geração, o ser humano vai avançando, vai progredindo, né? Através do trabalho, como foi dito no início. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? Se fôssemos restritos a uma única encarnação, uma única vida, isso seria bem limitado, né? Porque aquilo que o ser humano é interessante, que a gente estava conversando sobre isso ontem. Não, minto, foi terça-feira, no estudo da mediúnica, lá de Arembebe. Quando o homem luta, aprende, cresce, realiza, e depois ele desencarna, que é o caminho de todos nós, né? Mais cedo ou mais tarde, aquilo que ele realizou fica alguma coisa, mas o seu conhecimento parte com ele. Então, se não retornássemos depois numa nova encarnação mais para frente, aquele conhecimento acumulado praticamente ficaria perdido. Não é? Mas quando nós retornamos na outra vida, o que nós aprendemos nas encarnações anteriores está preservado de alguma maneira no nosso subconsciente. E uma boa parte disso serve de base para o que a gente vai realizar naquela nova vida. Olha que interessante. Então, esse conhecimento vai passando de uma geração para outra e também de uma encarnação para outra. Perceberam? Então, assim, quando a gente pensa que se fôssemos acreditar que só existisse uma vida, não faria muito sentido toda essa evolução acelerada que a humanidade tem alcançado nos últimos
anos, nos últimos séculos, nas últimas décadas também. Né? Deixa eu terminar de ler esse pedacinho aqui. As almas. Ele pergunta, né? Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma, ou seja, as encarnações anteriores e as posteriores dessa vida? As almas indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos. Novos espíritos, novinhos, sem conhecimento, sem bagagem, sem experiência, estariam sempre nascendo, sempre renascendo, e isso faria com que a gente perdesse esse conhecimento acumulado, né? Todo esse conhecimento acumulado. Bem-vindo, irmão Maurício. Então, assim, o que acontece, né? A humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que o era nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo trabalho intelectual teria que recomeçar. Olha que interessante. A alma, ao contrário, o nosso espírito, né? Voltando com o seu progresso já realizado, retornando, reencarnando e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Depois tem uma outra coisa interessante aqui também, que é aquele trechinho que fala dos pássaros, né? Tipo uma parábolazinha. Eu vou ler. E depois a gente continua com o nosso comentário sobre o assunto. Nós não tens observado os pássaros do céu. Nós não tens tesouros na terra. Eu não vou ler tudo, não. Vou ler só dois trechinhos. Nós não tens tesouros na terra onde a ferrugem e os vermes os devoram, onde os ladrões desenterram e roubam. Mas formar tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os devoram. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis de onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem e não amontoam nada nos celeiros. Porém, vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Observai também os lírios dos campos. Não trabalham, não fiam, e entretanto eu vos declaro que, mesmo Salomão em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. A beleza dos lírios, né? Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Enfim, na verdade, não podemos nos despreocupar, né? Principalmente nessa vida que levamos hoje, tanta luta, tanta competitividade, né? Não podemos nos descuidar daquilo que necessitamos para sobreviver. Mas temos que ter confiança. Acho que a mensagem maior é essa. Porque Deus sempre proverá. Deus sempre cuidará de nós com seu imenso amor, com sua imensa misericórdia, bondade. E todos os dias a gente tem provas disso, né? Mas uma das provas da misericórdia de Deus, da sua bondade para conosco, e da sua justiça perfeita, é que ele nos deu também uma capacidade muito grande de pensar, de realizar, de trabalhar, de lutar, né? Todos os seres que estão presentes na humanidade têm essa capacidade, uns mais, outros menos, um de um jeito, outro de outro, né? Muitas vezes até precisamos vir para uma encarnação de limitações, mas limitações físicas,
por necessidade kármica, né? Ou até por pedirmos para vir dessa forma, pelo medo de cometer os mesmos erros do passado, na necessidade de que o nosso espírito se eduque, né? Se não pelo trabalho, pelo menos pela dor. Mas a gente tem visto muitos exemplos de pessoas que vieram com deficiências físicas incríveis, assim, as mais diversas, no entanto, realizam coisas, vamos dizer assim, inacreditáveis. Alguns até se tornam palestrantes, servindo de estímulo para muitas pessoas que, como nós, somos perfeitos fisicamente e muitas vezes nos queixamos de coisas tão bobas. Não é verdade? Então, viemos equipados com essa capacidade de lutar. Então, quando a gente deseja alguma coisa, quando a gente sonha com alguma coisa, quer realizar alguma coisa, seja qual for, seja no campo material, seja no campo moral, seja no campo do trabalho espírita, por exemplo, né? Que é uma coisa que tem me tocado muito no coração. A gente precisa lutar por isso aí. A gente precisa se movimentar, precisa se colocar em ação. Colocar em ação essas capacidades que Deus colocou nas nossas mãos, dentro de nós, né? Esses talentos, né? Lembrando aquela questão dos talentos também que está presente lá na Bíblia, no Evangelho. Então, temos que colocar em ação, colocar para funcionar os talentos que Deus colocou em nossas mãos. Sejam esses talentos bem materiais, a capacidade de produzir isso, seja a capacidade de realizar, né, seja a capacidade de mobilizar outras pessoas para que juntos possamos realizar aquilo que é necessário realizar na obra de Jesus, né? E vamos em frente. Eu encontrei aqui um textinho no livro, esse livro é muito interessante, o livro até de minha mãe, que está emprestado em minha mão. Eu não sei se eu vou devolver não, viu, mãe? Ele é muito... Devolva. Hã? Já preciso reler. Entre na fila. Falou. Não se preocupe não que eu vou lhe devolver, assim que eu terminar. Eu vou ver se eu acho um para mim, porque é muito bom para ter em casa esse livro. O capítulo 14 desse livrinho, aliás, cada capítulo aqui é uma lição incrível. Esse livro é de Edgar Armond. Edgar Armond é um grande missionário espírita, paulista, né? E que realizou uma obra muito grande e muito valiosa, né? Tem vários livros muito interessantes que ajudam no estudo do espiritismo, nos cursos de mediunidade, cursos básicos de espiritismo. Tem mesmo um livro dele chamado Mediunidade, Mediunidade, de Edgar Armond, que é muito bom, né? Se puderem encontrar, quem tiver, eu aconselho que leiam, né? Tá bom, Martinha, vou botar o nome no grupo. Para quem quiser já anotando aí, Enquanto é Tempo. É fácil gravar, Enquanto é Tempo, de Edgar Armond. É aquele mesmo autor que escreveu sobre os exilados de Capela, um livro muito famoso. Vamos dar uma lidazinha aqui, é pequeno. A vontade, ainda falando sobre o pedir e obtereis, né? Buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á, né? A vontade. A vontade disciplinada, quando apoiada em um motivo justo, ou na consecução, na obtenção de um ideal, é uma poderosa arma de sucesso. A regra é meditar, decidir sobre o que se quer, fixar bem o alvo e a atingir e passar a agir com confiança e firmeza, aguardando depois pacientemente os resultados e dando tempo necessário para que os esforços deem frutos. Quando o espírito decide, o nosso espírito decide, os pensamentos devem ser sempre positivos, consecutivos, construtivos, otimistas, porque o temor ou a dúvida atraem forças negativas que acarretam fracassos. Após a decisão daquilo que nós queremos conseguir, o estado de aspiração constante é pensar sempre naquilo, desejar sempre aquilo, renovar a vontade de conquistar aquele objetivo nosso, né? Aquilo que nós aspiramos conseguir,
né? É uma tremenda força em ação, esse estado de aspiração constante, como ele diz, né? É sempre renovar a vontade, a força de vontade, o desejo de obter aquilo, o pensamento dos meios de luta para obter, né? É uma tremenda força em ação, que abre caminhos e atinge o alvo, quando o que se quer. Aí que vem o mais importante agora. Quando o que se quer é justo e não colide, não vai bater de frente com o nosso programa encarnativo, com aquilo que foi planejado para a nossa encarnação. Porque é bom que se diga que nem tudo que nós queremos nós poderemos obter, principalmente se for algo que não é justo. Principalmente se for algo que não é justo e que irá provavelmente trazer prejuízos para outras pessoas, né? Sempre somos confrontados com essa questão. De certa forma, tudo que nós realizamos, em algum momento, vai deixar de beneficiar alguém em algum lugar. Existe a possibilidade. Mas aquilo que é justo, por exemplo, né? A gente estuda para fazer um concurso, um Enem da vida, para entrar na faculdade ou para passar no concurso, obter uma vaga de um emprego bom, né? E tem gente que vai a Bonfim, né? Promete subir a escadaria e a ladeira e a escadaria do Bonfim de joelhos no dia da procissão, amarra a fitinha e vai a uma casa de Umbanda e faz oferendas e pede ajuda para todo lado e conversa com os espíritos. Enfim, tudo isso é muito bom, é muito importante, né? Na terça-feira mesmo eu ouvi de um dos mentores do nosso trabalho que a gente tem que se lembrar de chamar por eles, de pedir, de autorizar que eles entrem na nossa casa e na nossa vida. Senão, eles pode ser que não possam entrar, porque eles não vão invadir o nosso livre-arbítrio. Simples assim. Então, temos que lembrar de chamar pelos nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, mesmo se saber o nome. Pedir autorização, como nossa irmã Sônia falou na prece inicial, aí foi muito bom ter lembrado de fazer esse pedido, de que os nossos irmãos se façam presentes, estejam junto a nós, participando do nosso trabalho, né? Então, o pedido é muito bom. Porém, temos que lembrar de fazer a nossa parte também, que é exatamente sobre o que está falando o Edgar Armon, sobre a ação, sobre agirmos na direção daquilo que nós sonhamos, que nós aspiramos. Até para que tenhamos o merecimento, que conquistemos o merecimento necessário para que Deus permita que nós tenhamos aquilo. Sei lá o que for, né? Às vezes é uma pessoa que a gente algum dia brigou, ficou um clima ruim, a gente reza, pede tanto que haja uma reconciliação, né? Que a gente possa se aproximar da pessoa, ou que haja um perdão mútuo e tal. Mas, às vezes, ficamos só orando e não damos nem um passo na direção daquela pessoa, muito menos para estender a mão para tentar a reconciliação. Mesmo correndo o risco de receber um chega para lá, né? Mas temos que tentar, porque temos que tentar enquanto estamos a caminho com ele, como diz o Evangelho, né? Mas, voltando à questão do concurso, eu vou conseguir passar se eu ficar só orando, pedindo e não sentar na cadeira para estudar? O que é que você acha, Paulinho? Difícil, né? A senhora, dona Beth, aí que passou em alguns concursos com muita luta. Nem pensar. Pois é difícil, é bem difícil. Aí seria quase um milagre, né? E não seria justo, porque a pessoa, não, irmão Maurício, você que estudou tanto, lutou tanto para entrar na faculdade de medicina. Com certeza. Vida de colégio público, de colégio com certa deficiência, como eu também, né? Toda a maioria de nós. Então, assim, nem seria justo com os demais, né? Porque deve ter muita gente ali que está se esforçando, estudando ali há anos, naquela luta. E aí chego eu, bonitinho, só porque fiz a promessa do Senhor do Bonfim, vou lá sem estudar e vou conquistar a vaga. Me poupe, né? Aí eu ia querer demais. Mas vamos em frente aqui, as palavras de Edgar Armon, que são interessantes. Em todos os empreendimentos, na rotina da própria vida, na rotina da própria vida e na rotina da própria vida,
é acertado ver tudo sempre pelo lado bom. O lado negativo sempre atrai o mal. Ou seja, devemos também buscar disciplinar o nosso pensamento no bem, né? Na direção do bem, na direção dos bons pensamentos, do otimismo. O lado negativo sempre atrai o mal, seja na forma de pensamentos fluidos, entidades invisíveis, são atraídos para junto de nós, né? E elementos outros indesejáveis, impróprios à alma, destruidores da vida. Onde quer que esteja, o homem espiritualizado, o ser humano, né? Espiritualizado, deve sempre ser fator de confiança, de conforto moral, de esperança e de harmonia. Porque em si mesmo deve possuir esses atributos. E o que se dá é sempre o que se tem. A gente não tem como dar o que não tem, né? Simples assim. Então temos que cultivar esses bons atributos positivos, né? Para que possamos compartilhar isso com quem fizer parte da nossa caminhada. Quando ora, quando reza, né? Ele pede sempre em benefício de seus semelhantes, esquecendo-se de si mesmo. E dinamiza a prece, dá força à prece, com sentimento, né? Para que ela não seja um simples ato mecânico, mas realmente um fator poderoso de auxílio de realizações benéficas. Bons pensamentos, frutos de bons sentimentos, resultam sempre em atos perfeitos, em vida útil e, consequentemente, em progresso espiritual. Alma limpa e encarnação bem aproveitada, que é mais importante, né? Aproveitarmos bem a nossa encarnação. Deve-se educar a vontade e o pensamento para que nunca se maldiga o que aparentemente se suceder de mal conosco. Algo que seja contra aquilo que a gente esperava, né? Algo que seja uma contrariedade para nós, que aconteça na nossa caminhada. Devemos educar a nossa vontade e o pensamento para não maldizermos aquilo que aconteceu. Porque não existe acaso. E o plano espiritual, pelos seus agentes, é o que melhor sabe, o que mais convém a cada um de nós. Porque conhece o nosso passado, nosso programa encarnativo, ou seja, o programa da nossa encarnação, e os limites das provações de cada um, aquilo que nós precisamos passar. Nem sempre aquilo, como é aquela coisa de Paulo de Tarso, olha, um deve lembrar, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mais ou menos isso, né, Paulinho? É. Então, é isso, mãe? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo é bom para mim, né? Então, é bom ter em vista que o que ocorre vindo de fora, sem interferência nossa, e permanece, é sempre a lei. Ou seja, a justiça de Deus, né? Necessária e justa em ação. E o tempo passando irá mostrar isso claramente para nós. Achei muito interessante esse texto, por isso eu achei que era bom compartilhar com vocês. Ou seja, a fé, né? A vontade de querer, a confiança de que nosso Pai Criador está sempre cuidando de nós, que irá nos prover daquilo que nós necessitamos e daquilo que realmente é bom para nós. Então, quando a gente pede muito alguma coisa, luta para conseguir alguma coisa e aquela coisa não acontece, pelo menos naquele momento, temos todas as razões do mundo, nós espíritas principalmente, para encararmos isso de uma forma tranquila, pacífica, até mesmo serena. Né? E prosseguir na luta, ou rever nossas metas, nossos objetivos, seguir em frente. Coisas simples que às vezes não atentamos, né, Sônia? É isso mesmo. Às vezes são coisas também que, do nosso dia a dia, né? A gente nem percebe. Então, assim, quando algo não for do jeito que a gente Lucas, não suceder como a gente esperava, precisamos ter confiança de entender que não era para ser. Ou pelo menos não era para ser naquele momento.
só o tempo dirá, né? Porque, além de tudo, como o Edgar Armand fala, né? Às vezes nós lutamos por alguma coisa Aqui. que está contra ou que vai trazer impacto negativo, atrapalhar aquela trilha que nós combinamos quando viemos para cá. Aqueles objetivos, aquelas realizações, aquelas dificuldades, aqueles encontros, aquelas coisas todas pelas quais a gente precisa passar nessa vida, porque como eles chamam ali, né, um planejamento encarnativo. É aquilo que foi combinado antes da gente vir para cá. Quando fomos autorizados a reencarnar pelos nossos superiores espirituais. Então, temos que ter essa tranquilidade. E nós que somos espíritos, que acreditamos na vida eterna, do nosso espírito, na reencarnação, nas vidas passadas também, sabemos que tudo tem razão de ser, né? Mas, ao mesmo tempo, também sabemos que, quando queremos muito alguma coisa, precisamos aliar esses dois fatores. Primeiro é pedir de ajuda a Deus, aos nossos irmãos, orar, procurar estar com um pensamento positivo, elevado, o máximo possível. Não vamos conseguir estar 24 horas nesse estado, mas sempre que lembrarmos, né, o máximo possível, ou quando percebermos que está havendo uma mudança, uma energia desagradável à nossa volta, vamos orar, chamar por Deus, tentar pensar numa direção melhor, para que possamos criar também uma trilha de energia benéfica, vamos dizer assim, para que a gente consiga nossos objetivos, né? E, ao mesmo tempo, esse é um fator, pedir para obter, né? O segundo é buscar. Pedir e obtereis, a fé. Segundo, buscar e achareis, é o quê? A ação. É tão claro isso para mim? Não é claro? Pensem bem. É por isso que algumas pessoas dizem que o Evangelho, segundo o Espiritismo, alguns falam que a Bíblia é isso que eu vou falar agora, mas para nós espíritas é o Evangelho. É por isso que a gente estava conversando no início, antes de começar a gravar, que a minha casa é cheia de evangelhos, que a casa de todo espírito tem vários evangelhos. Às vezes, diminui a quantidade porque a gente termina dando, né? Doando, a gente acha que alguém precisa dar de presente um evangelhozinho ali e tal. Mas o evangelho é um manual prático para a nossa vida. Manual prático. Tem tudo ali que nós precisamos saber para seguirmos a nossa encarnação com sucesso. E também, quando eu falo sucesso, eu falo também no momento de encarar dificuldades. As frustrações, as perdas, que fazem parte ainda dessa fase da humanidade, dessa nossa vida aqui na Terra, nessa fase que a humanidade está. Né? Então, basicamente, é isso que eu queria trazer para nós reflexionarmos. Eu não quero me estender muito, para que a gente tenha um pouquinho mais de tempo para conversar. Mas na minha vida tenho assim, passado por muitos exemplos, muitas experiências que me mostram claramente que é isso aí. Não tem mais, não tem mistério. Não é isso que a gente estava conversando. A fé, pedir e obtereis, e ação. E fazermos a nossa parte, lutarmos, né? Nos organizarmos, e o Edgar Armand até dá um roteirozinho para isso, né? Definir o que se quer, isso em qualquer direção, seja questões materiais, profissionais, familiares, morais, né? Objetivos nossos internos, que muitas vezes a gente não compartilha nem com ninguém. A gente sabe no que é que a gente precisa melhorar. E a cada dia, a gente tem que conseguir avançar, nem que seja 1 milímetro naquilo. Para que lá no final da nossa encarnação, a gente possa olhar para trás e dizer, não, essa valeu. Essa encarnação valeu. Essa deu para eu dar uma caminhadinha. Não vamos nem falar em bônus horas, né, irmão Maurício? Que já é uma coisa mais avançada. Mas pelo menos fazer o trivial, né? Aproveitar algumas oportunidades boas aí que Deus coloca no nosso caminho
para que a gente possa mostrar que já melhoramos pelo menos um pouco, como seres humanos, como espíritos aprendizes do evangelho que nós somos. Tá certo? É isso aí que eu queria conversar, não vou me estender muito. Obrigado aí pela atenção e pela paciência. E agora eu gostaria de passar a palavra para vocês. E eu espero que haja bastante participação hoje aí. Tem uma mãozinha aí para quem quiser falar, clica numa mãozinha que aparece aí na tela. Maurício já levantou a mão aqui. Vamos abrir a fila. Vamos lá, irmão Maurício. É o que você falou, Paulo, de esforço, né? Eu estava lembrando uma vez na faculdade, né? Uma prova que estava bem difícil, a matéria era bem difícil, né? E aí eu fiquei preocupado com a matéria e eu estudei até mais 11 horas, mais ou menos e meio, e fui dormir. Só que eu estava preocupado, aí fui orar, pedir a Deus, que Deus me desse misericórdia, que me ajudasse e tal, não sei o quê. E aí, quando foi de madrugada, eu acordei preocupado com a prova, né? Acordei, ficou um pouco aí, fiquei lá preocupado com a prova, tentei dormir e tal. Aí, quando cheguei no outro dia, eu encontrei com um amigo meu, que ia fazer a prova com a gente, da colega de turma, né? Aí eu comentei com ele, rapaz, pô, bicho, eu tô preocupado com essa prova, eu tive até insônia, preocupado com essa prova. Aí ele me respondeu, Daniel, né? Me respondeu, rapaz, eu nem dormi. Pô, não dormi, não? Eu fiquei, foi estudando. Ele passou, foi a madrugada estudando, ele estava insone, certo? Aí, às 7 horas da manhã lá, ele saiu direto para poder, o pai disse que passou uma água do rosto, tomou um café e fazer a prova. Então, realmente é esforço. É um sentimento assim, muito infantil da gente, né? A gente achar que a gente vai orar, vai pedir a Deus, para passar no concurso, né? Como se a outra pessoa que estivesse do lado, a gente tivesse mais merecimento, que fôssemos mais filhos de Deus do que a pessoa que está do lado, não é? É um esforço, na verdade, né? Que a gente tem e que precisa fazer mesmo. Não tem essa questão de infantilidade, achar que Deus, porque eu estou orando. Inclusive, tem um amigo meu uma vez, ele disse: olha, dessa vez eu tenho certeza que eu vou passar. Por quê? Porque eu orei a Deus e eu senti que ele vai fazer com que eu passe. Olha, é um sentimento infantil, na verdade. Não passou, infelizmente, na verdade, né? Acabou não passando. É esforço, é esforço de cada um mesmo no dia a dia para conseguir. E esforço tanto do ponto de vista de passar, né, numa prova, de tudo, né? Como está falando aí, e o grande esforço nosso aqui no plano material, sem dúvida, é o esforço moral, né? Sem dúvida que é o grande, é a dificuldade que nós estamos encadeando. Ele não pode ser pessimista, porque se Jesus é otimista com a gente, né? Ele diz: vós sois o sal da terra. Ele não falou mentindo, né? Ele não iria mentir para a gente, né? Então, se Jesus tem toda uma visão conosco de otimismo, por que a gente vai ser pessimista, né? Ele nos olha com um olhar amoroso. Ele viu em Saulo Paulo, né? Ele viu em Publio Lentulus o que hoje em dia é Emmanuel. Então, ele vê aqui que é hoje Maurício, irmão Paulo, né? A galera que está aqui aprendendo e tal. O que seremos algum dia, né? Espíritos mais evoluídos, espíritos evoluídos, né? Mas é uma questão de tempo e esforço, pessoal. Isso aí. Quem mais? Paulinho, falar alguma coisa? Deixa aqui, por favor. Eu tinha pensado em falar uma coisa, mas não estou mais lembrando, não. Sobre conquistas e lutas, né? Bom, é isso, minha gente. Eu também tenho um exemplo muito forte disso, né?
Eu estudei muito. Quando eu saí eu trabalhei muito tempo em fábrica, né? Então, chegou um momento que houve uma reengenharia lá e mandaram todos os engenheiros quase embora e tal. Eu fui no meio, no bolo. E comecei a procurar emprego, a estudar. Não queria mais voltar a trabalhar em fábrica, já trabalhava há 20 anos. Eu já estava sentindo alguns impactos na saúde, por causa do turno, né? Noites perdidas, muitas noites perdidas e tal. Então, eu fui estudar para fazer concursos. Eu falei do concurso, não foi à toa, não. E eu estudei um bocado, tomei alguns cursinhos e tal. Eu lembro muito bem que numa das provas, num concurso no qual eu fui aprovado, inclusive, eu vinha tomando cursinho, estudando, virando noite, não sei o quê, fim de semana, pedi uma licença à família aí para poder, naquelas horas de lazer, ficar estudando. Mas poucos dias antes eu resolvi tomar um banho de folha, né? Aí pedi uma orientação, me ensinaram e tal, eu levei 3 dias tomando banho de folha. Mas vocês sabem que eu fui fazer a prova tão tranquilo, mas tão tranquilo, parecendo que estava flutuando. E, geralmente essas provas têm uma certa tensão, nervosismo, né? Uma preocupação, você termina até não lembrando de tudo, porque tem a tensão normal da prova ali, se atrapalha com o tempo, é tanta coisa. O mais preparado que você esteja tem o fator emocional também, né? Psicológico. Eu sei que eu fui fazer essas provas de um jeito assim, tão leve, que eu consegui me lembrar de tudo que eu tinha estudado na hora da prova. E passei, né? Passei. Aliás, da minha turma, que era uma turma grande de cursinho, eu fui o único aprovado dessa vez. Mas tomei outros cursinhos, fiz vários concursos, às vezes não dava certo, aí eu logo em seguida voltava a estudar de novo. Então, eu acho que é assim, né? A gente tem que seguir em frente, lutando, né? Se a gente acha que o nosso objetivo é justo, temos que lutar muito, lutar sempre, até alcançar, né? É isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Dona Beth, tem que ligar o microfone. Esse microfoninho com um tracinho aí, toque nele que a senhora consegue ligar. Chamar a assessoria técnica aí, né? Especializada. É bom deixar ligado logo o seu. Pronto. Pronto. Eu me lembro que minha família estava economizando para comprar um terreno, morávamos em casa alugada. E aconteceu que alguém pegou essas economias e roubou. E nós estávamos pensando em comprar um terreno em determinado lugar que já estava certinho para comprar. Acho que Paulo também não sabe dessa história, não. Acontece que hoje nós não podemos comprar o terreno naquela época. E hoje é o lugar mais violento da história de Salvador. Então eu vejo como Deus planeja a nossa vida de forma, Deus escreve certo com linhas tortas, não é? E de vez em quando eu me lembro desse episódio e agradeço a Deus por nós não termos comprado aquele terreno naquela época, naquele local. Porque muitas vezes a gente na hora fica tão aborrecida, tão chateada e esbravejando, e não sabendo que Deus está planejando a nossa vida melhor. Deu para entender? Com certeza. Pois é. É aquela coisa que a sabedoria popular diz, né?
Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz, não é assim? É verdade, é. Se aquela pessoa não tivesse desviado aquele dinheiro, nós teríamos talvez comprado nesse mesmo lugar. E também íamos fazer casa, etc, etc. E hoje estaríamos lá, E talvez passando por dificuldades maiores, né? por Por perrengues muito, muito perrengues. ruins. É E isso aí, aí. aí certas coisas que a gente não conquista, naquele momento nos parece uma coisa triste, um prejuízo, né? É, termina acontecendo para nos livrar de sofrimentos maiores. Com certeza. Você sabe o que faz sempre. Paulinho levantou a mão. Depois Maurício. A questão do trabalho, é interessante que o Espiritismo acaba trazendo uma questão nova, né? Assim, para Acho que está um muita pouco gente. baixo o microfone do Paulinho, tá não? Vocês estão ouvindo bem? Tá bem? Tá bom? Tá não? Dá para Tá ouvindo falar, agora? aumentar um pouquinho aí o volume, Paulinho? Tá. É, Estava falando que no Espiritismo nos ensina a questão do trabalho interno, né? Trabalho interior e tal. Tá dando para ouvir, pai? Tá meio baixinho, mas tô escutando. Pode seguir. E aí é uma coisa que a gente às vezes esquece muito, né? E quando fala de luta, a gente se remete a questões muito exteriores, né? A trabalho, a coisa de saúde e tal, mas às vezes a gente esquece da questão dos sentimentos, né? Pensamento e tal, que é um trabalho muito necessário em tudo na nossa vida, né? É isso. Maurício. E só completando o que o Paulo está falando, né? O Paulo está falando. Porque assim, por que é tão importante como o Paulo está falando, essa questão do sentimento, da melhora, né? Por que é tão importante? Eu estava lendo um livro, agora estou lendo agora Ave Cristo, de Emmanuel, né? Eu sempre tive curiosidade para saber como é que os anjos pensam. Se você quiser saber como os anjos pensam, leia depois e leia depois Ave Cristo. E 5 anos depois, a figura de Célia, né? Que é um personagem que realmente existiu, na verdade, né? Inclusive, tem até na Igreja Católica, ela depois virou uma santa, né? Depois eu estava vendo a história, ela virou uma santa da Igreja Católica. E depois, Quinto Varro, e eu não sabia a reencarnação de Dr. Bezerra de Menezes. Eu não sabia disso, Quinto Varro. E é interessante o livro, não vou falar do livro, só para vocês ficarem curiosos para ler, para quem não lê, lê o livro. Né? O livro fala sobre, no começo, né? É uma reunião do plano espiritual. Os espíritos estavam os futuros cristãos, né? Estavam se preparando para reencarnar aqui na Terra, na época do cristianismo primitivo. E aí chega Quinto Varro solicitando reencarnar também, para ajudar Tassiano, que era o filho dele. Que depois fiquei sabendo também que era Arnaldo Rocha, um espírita que viveu com a gente aqui há 6 séculos agora, da Arnaldo Rocha, que foi marido de Meimei. Enfim, aí ele solicitando que reencarnação, né? Que fosse reencarnado para poder ajudar Tassiano. O mentor Clóvis disse: olha, Quinto, você não precisa mais reencarnar. Você agora pode evoluir de situações de maneiras diferentes. Você pode agora ascender a planos mais altos e evoluir sem precisar mais reencarnar. E ele pediu para reencarnar. Ele pediu para ajudar o filho dele, Tassiano. Né? Ele reencarnou e eu não vou me entrar em detalhes, mas ele tem uma reencarnação assim que é o sonho da vida que todo mundo acha, né? Uma vida completamente dedicada ao bem, dedicada a Deus, com muita fé, com muita misericórdia. Ele, quando desencarna, ele pede para voltar outra vez,
porque o que a Clóvis havia dado para ele 100 anos, para poder ajudar o filho dele, Tassiano, né? Ele desencarnou antes disso, e aí ele desencarnou, aí pediu para voltar outra vez. Quando ele voltou na mesma abnegação, no mesmo amor, na mesma pureza de coração, na mesma dedicação. Ou seja, ele já tinha, como ele já tem do Bezerra de Menezes, o Cristo interno, o Rei de Deus dentro de si. Aí por que ele não precisa mais reencarnar? Porque realmente a Terra não tem mais o que oferecer para ele, em termos de aprendizado. É só isso. É só isso. Por isso que o tanto de esforço que a gente tem que fazer, né, para melhorar, nos melhorar, para que nós possamos começar a evoluir sem precisar mais de próprias expiações, né? Ter um sentido de evolução diferente. Como é que esse espírito é essa evolução diferente? Eu não faço a mínima ideia como é que é essa evolução em mundos mais evoluídos, no caso, né? Não faço a mínima ideia. Mas é o grande objetivo. A gente aqui é importante, né? Tem várias questões na nossa vida. A gente passa no concurso, passa no vestibular, né? Adquirir uma casa, adquirir meios, ter uma vida confortável na maneira possível e tal. Mas esse não é o principal objetivo, porque tudo isso aí passa. O que fica de fato mesmo é evolução moral. É evolução moral. Que vai nos facultar a gente ascender a planos superiores e vai nos facultar termos uma felicidade que a gente não tem nem ideia como é que é essa felicidade plena, né? Não tem ideia. Mas que nos está reservada. Basta a gente se esforçar. Simples assim. Simples e complexo, né? Que é trabalho de séculos. Mas a gente tem que caminhar, se esforçando. É isso aí. Mais alguém? O Maurício, a propósito, você falou sobre esses livros aí. Eu acho que esses livros eles já caíram em domínio público, né? Já existe na internet aí, PDF deles e tal. Isso é. Para quem quiser pesquisar e ler, quem tem a facilidade de ler pela internet. 2000 anos, 50 anos depois e Ave Cristo, né? Ave Cristo. São a perfeitos. sequência. Além desses, tem. A Martinha está dizendo aí que tem até radionovela. Paulinho também já tinha falado sobre isso aqui. Ele escutou. Não foi, Paulinho? Foi 2000 anos, só 2000 anos, foi? Você ou foi Fábio? Um de vocês assistiu. Fui eu. Fábio está me dizendo aqui que a radionovela é melhor. Ó, a Martinha aí, noveleira também, ó, disse que ouviu todas. E onde é, Martinha? Manda o link aí pra gente. É no YouTube, né? Depois você vê o link para botar no grupo para gente, para quem quiser assistir? Não? Não o quê? Não vai botar ou... Ah, é no WhatsApp, entendi agora. Mas se você tiver, mande, por favor, no grupo, viu? No grupo do nosso lá, a gente repassa para os outros. Ah, tá. Tá bom. Mande mesmo, tá? Bom, minha gente, acho que a gente já pode ir encerrando, já que ninguém tem mais nada para falar. Vamos passando, então, para a última parte do nosso trabalho de hoje. Eu vou convidar vocês para me acompanhar numa prece aqui, que eu acho que todo mundo conhece, mas tem tempo que eu não lembrava de fazer essa prece, então eu trouxe aqui para a gente. E depois eu vou passar a palavra para a nossa irmã Beth para fazer nossa prece de encerramento. Tá bom, hein? Tá? Então, é a prece de Cáritas. Vamos fechar nossos olhos um pouquinho. Vamos juntos lembrar essa oração que é tão importante em nossas vidas. Deus nosso Pai,
que sois todo poder e bondade. Dá a força àquele que passa pela provação. Dá a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura. Dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. E agora vamos passar a palavra para a nossa irmã Beth Souza, para a nossa prece de encerramento. Continuemos com os nossos olhos fechados e vamos somente agradecer a Deus por esse trabalho, por todos aqueles nossos irmãos que estão presentes nesse momento. E roguemos ao Senhor Jesus que esteja sempre presente em nossos dias, em nossas vidas, em nossos corações. Que as suas bênçãos de misericórdia se estendam sobre toda a humanidade, de maneira especial àqueles nossos irmãos que se encontram enfermos, aqueles que se encontram ligados a essa pandemia, sofrendo, desesperados pelas perdas, pela dificuldade, e que a tua misericórdia, Jesus, possa alcançar os nossos irmãos médicos, espíritos trabalhadores do bem, que vivem lutando para salvar vidas, ajudar aqueles que sofrem. Que a tua luz bendita se estenda sobre toda a humanidade, sobre os nossos corações, sobre as nossas crianças, Jesus, sobre os nossos irmãos que se encontram em dificuldades, nas ilhas da vida, nos locais de tristeza, de sofrimento, de fome, de desesperos. Que a tua luz bendita, Mestre amado, se estenda sobre todos nós, de maneira especial sobre aqueles que estão sofrendo. Envolve-nos nas tuas bênçãos amorosas, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.